Fala, jogadores! Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance. Esse vídeo é para você, jogador, que quer ter ótimos retornos aos domingos, sem correr o risco também de quebrar nesse dia, né? Que geralmente domingo é aquele dia da semana de grind polarizado. Ou você ganha muito dinheiro, ou você quase quebra a sua banca, certo? Mas existe uma forma mais equilibrada de você potencializar os seus recursos sem ter dias extremamente trágicos, tá bom? Eu vou te ensinar nesse vídeo como, beleza? Então, fica aí que já já vem conteúdo. Então vamos lá, jogadores. Eu vou estar aqui mostrando aquilo que vocês curtem. Gráficos com ROIs, com dinheiro aqui no meio. Cara, jogador de poker quer saber de dinheiro, né? Então vamos lá. Novamente, eu estou trazendo para vocês gráficos que mostram lucro e ROI, retorno sobre investimento, por dia da semana. Só que aqui tem uma particularidade, jogadores. O primeiro gráfico é o meu, que eu já falei em um dos meus últimos vídeos, tá? São 47 mil jogos, tá bom? E, novamente, os respectivos retornos sobre investimento por dia da semana. O segundo é mais interessante ainda, eu já vou chegar no ponto nevrálgico que é o domingo. São mais de 300 mil jogos, tá? É um consolidado, esse segundo gráfico, de todos os jogadores, ou pelo menos a grande maioria, que eu investi ao longo da minha carreira, tá? Que eu coloquei o meu money, a minha pele em risco, com money junto para rodar, tá? Então, a gente consegue ter uma confiabilidade, né, dado uma amostragem ser maior, né, sobre o dia que nós queremos falar neste vídeo de hoje, que é o tal do domingão. Bom, então, vamos lá. Temos uma semelhança nesses dois gráficos que vocês conseguem ver de cara. Tanto eu quanto os jogadores que eu investi ao longo da minha carreira, de fato, conseguiram retornar mais dinheiro no domingo. Então, domingo tende a ser, de fato, o dia mais lucrativo em números absolutos, tá? É só vocês olharem para as barrinhas, tá? Só que quando a gente vai falar de ROI, tá? Retorno sobre investimento, ambos os gráficos têm um retorno muito interessante aos finais de semana. Aqui tá com a escala diferente, eu não sei por quê, né? A escala tá diferente nos dois, mas sexta-feira eu tenho um retorno, tá? Cas, tem um retorno muito bom. E também no sábado com poucos jogos. No sábado, inclusive, um ROI acima de 80%. Isso é similar quando a gente pega o per group dos jogadores que eu investi. Sexta-feira é um dia de retorno muito alto também, né? Quase aí 30% ou algo próximo disso, né? 25%, com poucos jogos, comparado ao domingo, né? E o sábado é a mesma coisa, né? 20% mais ou menos ali de retorno. A gente vê uma quarta-feira também, com um dia maior, provavelmente algum hit aqui no meio do caminho, mas nós temos um padrão que ele se repete, né? Os finais de semana tendem a ser muito lucrativos e o domingo, um dia em que o retorno, né, financeiro absoluto tende a ser maior, embora o ROI dos dois gráficos seja ligeiramente menor que de um de outro da semana. Então, o domingo aqui meu tem um retorno de 25%. A sexta-feira um pouquinho mais, talvez 28, 30%. Sábado é um estouro, né? Sábado vai para os 80%. Tem algum hit aqui, né? Enfim. Agora, o ponto principal, pessoal, além de reforçar para jogar mais aos finais de semana, sobretudo domingo, é criar uma estratégia para que o domingo, sim, seja um dia bastante lucrativo, mas que não seja aquele famoso 880 ou pior ainda, né? 8 ou 8 mil que muitos jogadores vão, né?
vão para aquele estouro total, pegam os torneios ali somente de máxima exposição. Cara, isso em termos absolutos faz muito sentido, né? Porque onde está mais o dinheiro? O dinheiro está mais naqueles torneios que têm mais participantes, principalmente se forem fields mais fáceis do que o seu edge, né, pode atuar, tá? O grande problema disso é que quando você tem um dia ruim, ele tende a ser muito ruim, porque a exposição que você teve foi muito alta. Mentalmente falando, são pouquíssimos os jogadores que tendem a absorver esses impactos com sutileza, com naturalidade. Então, eu me inspirei numa estratégia do mundo dos investimentos, tá? Para aplicar tanto na minha carreira individual quanto na dos jogadores que eu investi, que, como vocês podem ver, deu bastante certo. Eu vou falar dela agora. Eu me inspirei para montar uma grade, um esqueleto, tá? Uma base. Eu não estou especificando cada torneio, tá? Falando da base, tá? Dos elementos principais da montagem de grade dominical, uma teoria chamada Modern Portfolio Theory. Tá? Ela não é a melhor teoria do mundo, ela é apenas uma inspiração, você pode fazer a sua grade do jeito que você bem entende. Assim foi como eu fiz para mim e que também funcionou para os jogadores que eu investi. Tá? Ela fala o seguinte, você não deve colocar todo o seu dinheiro nos ativos que pagam mais, mas sim montar uma carteira equilibrada. Carteira entenda como os ativos que você está investindo. No caso, considere ativos como torneios, tá? Como os torneios de poker e maximize seu retorno para um determinado nível de risco. Em outras palavras, jogador, não se trata de ganhar mais, mas sim de ganhar bem e de forma sustentável com um risco controlado. E aí vocês olham para essa tabela aqui, tá? Eu coloquei o famigerado Sunday Million, né, que agora nem tem quase mais no PokerStars, com Bahia de 109, estava dando overlay, né, de menos jogadores do que o garantido, um field médio ali de 8 mil participantes, um ROI esperado de 100%, é um ROI apenas fictício, tá? Como é um torneio fácil e é um torneio PKO, jogadores bons no longo prazo tendem a, de fato, ter um retorno bacana nesse torneio, tá? Com um desvio padrão estimado de 300, o que é o desvio padrão? Para você que não entende muito de matemática, ó, presta atenção aqui, que eu também não sou expert, mas para aplicar no poker eu sei bem. Desvio padrão é o quão louco pode ser o seu resultado mediante o esperado. Então, no Sunday Million, cara, você pode esperar desde perder os 109 até você ganhar 50 mil dólares, por exemplo, ou até mais, né? E aí, por consequência, a tua frequência de tempo, por ser um field grande, tende a ser um pouco menor, próximo de 10%, tá? Então, olha o desvio, né? De menos 109 até mais 50 mil. De novo, são números apenas ilustrativos, tá? Só para você entender a base dessa teoria, tá? Um Hot 22, pô, um torneio de field considerado médio, médio para alto, né? 700 jogadores, com um ROI esperado de 30%, paga-se menos, então é difícil ter um ROI muito gigantesco. Um desvio padrão médio também, de 80. Então você pode esperar de menos 22 até mais 1.500, um pouco mais de TM. E um torneio de field curto aqui, tá? Um torneio de buy-in 20, com 200 players, o ROI esperado vai ser menor ainda, 15%, só que o desvio padrão também é menor. Você tende a fazer mais ITM e tende a ter um intervalo menor entre a pior premiação e a tua, entre aspas, melhor premiação, tá? O que eu quero mostrar com isso aqui, jogadores? Que todos esses torneios, todas essas naturezas de torneio, field gigantesco, field médio e field curto, eles podem estar na sua grade de domingo, cada um com uma função diferente. Então, jogador, o que acontece, né? Se você só joga torneios de fields gigantescos no domingo, só aqueles do topo da reta que pagam mais, o que acontece? Sim, você tem altos picos de lucro, como mostra o gráfico. Novamente, onde está o dinheiro de fato? Onde tem maior retorno sobre o investimento? São nos fields grandes. Eu já também tenho um vídeo falando sobre isso. O maior ROI da sua carreira, se você jogar só fields grandes, ele tende a ser lá. Agora a pergunta é, você aguenta emocionalmente todos
os desvios que vão ter ao longo do caminho, todas as downs, a tendência de você ficar vários meses perdendo, teu bolso aguenta, teu mental aguenta, tua família aguenta, você chatão lá, todo descompensado emocionalmente porque não tá vendo ó, o dinheiro entrando no bolso? Se sim, maravilha. Você tem uma reserva financeira, pô, sensacional, aguenta ali 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos só de pancada se for necessário. Bem que isso é mais difícil de acontecer, mas eu digo de você ter a segurança financeira de, pô, posso perder tantos e tantos meses que eu ainda tenho como sustentar? Pô, maravilha, vai só para os fields grandes, né? Ou jogue só fields grandes no domingo, não tem problema, tá? O ponto é que você vai ter muitos domingos sangrentos, isso emocionalmente é sim complicado, tende a ser um dia que você pode perder até o dobro do que você perde num dia normal, ou você vive essa montanha russa emocional. Agora, se você cria uma grade equilibrada que contempla todos os tipos de natureza de torneios, claro, com a dose correta, e eu já vou falar dessa dose, você tende a ter mais consistência e você maximiza a sua chance de retorno com isso controlado. Então, veja, se você só jogar torneio de field curto, teu ROI ele sempre vai ser baixo. Ele vai ser constante, consistente, mas vai ser baixo. Ali, se você for um jogador muito bom, 20, 25, 30% de retorno sobre o investimento. Se você só joga torneios de field médio, teu ROI aumenta um pouquinho. Ele se expõe um pouco mais, ali perto de 40, 35%, considerando que você é um jogador bom. Agora, se você tem uma grade balanceada, quando a gente está falando de domingos principalmente, teu ROI já aumenta um pouco mais, teu potencial de ROI aumenta um pouco mais. 40, 45%, quem sabe até 50%, se você bate muito o seu field. De novo, são números ilustrativos, mas para você entender o mecanismo por trás, tá? E aí, claro, você joga só fields grandes, teu ROI vai lá na lua, e não vai chegar a ser 100%, mas num curto período de tempo ele pode ser. Tá? Num ano que você tem grandes hits, então vai, pode ser 100%. Ao longo da carreira, muito, muito difícil. Sempre vai gerar ali entre 35, 40, 25, enfim. Vai depender muito do teu buy, tá? Então, não é aqui, nessa grade equilibrada, que você vai ter o maior retorno, mas você vai ter o maior equilíbrio, tá? É aqui que você tem uma carteira equilibrada que está contemplando também uma exposição controlada ao risco. E qual que é a dose que eu recomendo? Pensando em domingos, tá? Vamos lá, jogadores. Qual que é a dose que eu recomendo de proporção ali entre fields grandes e fields médios barra fields curtos? Algo assim, tá? 70% você coloca ali realmente nos fields que pagam mais, tá? Entre 30 e 20 você vai equilibrando entre field curto e field médio, tá? Por quê? Nessa teoria, no MPT, né, Modern Portfolio Theory, o objetivo não é a máxima exposição, é a exposição controlada. Uma grande exposição leva a um grande desvio padrão no curto prazo, terminar muito acima ou muito abaixo do esperado. Eu reforço novamente. Pessoal, existem N formas de você ganhar dinheiro no domingo. Você pode ganhar dinheiro no domingo sem estratégia nenhuma, só abrindo tudo quanto é torneio que você acha que faz sentido e manda bala. Se você tem edge, de alguma forma você vai ganhar e pode topar ali com outro big hit ao longo da sua carreira. Isso aqui é só uma inspiração, uma base em modelos do mercado financeiro que dão resultado no mercado financeiro, e como o poker tem uma natureza muito similar ao mercado financeiro, você encarando torneios como ativos, a tendência, e eu já mostrei o meu gráfico, mostrei o gráfico dos jogadores que eu investi, é que esse resultado se replique. Vai ser a estratégia melhor do mundo? Cara, não sei. Pode ser a melhor estratégia para você. Para mim, funcionou. Os jogadores que eu investi, funcionou. Isso mentalmente, para mim, que valoriza muito a parte de saúde mental, é muito, muito, muito adequado. Sobretudo quando você não tem uma segurança financeira absurda. Dinheiro para o cérebro, ele está muito conectado à sobrevivência. Então, quando você está tendo grandes oscilações, cara, o cérebro ele realmente reage mal, tá? Isso te protege, de certa forma, nesse sentido, tá? Quais são os torneios dentro dessa dose os melhores? Cara, aí, sinceramente, você vai ter que
analisar, pega novamente softwares que mostram ali os torneios, analisam por um, vê, né, da sua própria performance ao longo da carreira, os torneios que você tem mais retornos, tipos é PKO, é Vanilla, é Turbo, é Hyper Turbo, qual site você retorna mais, qual você retorna menos. Aí, dentro desse modelo, você refina com torneios que façam sentido. Não adianta você pegar 70%, né, dos torneios de Big Field, botar qualquer Big Field, e nos 30 ou 20% de fields menores ou fields médios também colocar qualquer coisa, só para bater a proporção. Tem que ser torneios que façam sentido para você, para sua carreira. Então, se você joga para time, peça auxílio dos gestores, os backers do seu time, os especialistas em grade do seu time. Se você joga por conta, faça esse trabalho sozinho. Se você joga por conta e ainda quer ter um acompanhamento mais próximo, quem sabe em breve você não tem uma oportunidade aqui, tá bom? Mas por hora é isso, jogadores. Beleza? Então, se você quer mais informações, se você quer mais exclusividade para te acompanhar na sua carreira, veja aqui ó, na descrição, tem os links, tem o link da Ultramento Academy, a escola mais completa de poker do Brasil, e tem serviços que eu individualmente ofereço. Beleza? Então vamos que vamos, jogadores, para cima, amassem no domingo, GL máxima. Valeu!